Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma Educação Conectada pela TV Conexão Guanambi. Esse programa que tem o intuito de levar a educação de uma forma simples, de uma forma facilitada para todos os públicos. Hoje nós estamos com a presença aqui do nosso grande professor Avandelson e nós vamos conversar, ter uma conversa muito boa sobre literatura, sobre seus livros, sua carreira. É isso, Ageu? Isso mesmo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Como é que o senhor está? Tarde, Ageu. Tudo E bem? eu mesmo já fui seu aluno, Cunha também. A gente Isso. gostaria, inclusive, de trazer o senhor por conta disso. A gente reconhece o seu trabalho, a gente pegou e já foi seu aluno, a gente entende muito bem como é que o senhor é como professor e depois como artista, né? Porque o senhor começou a escrever crônicas, os livros, começou a escrever livros infantis, né? Então, realmente foi uma carreira que a gente acabou acompanhando, mas para o público em geral, seria muito interessante ouvir isso da voz de quem realmente viveu, né? A gente sabe que você teve uma trajetória muito longa, muito complexa também, então seria interessante ouvir isso da voz de quem viveu. Isso mesmo. Então, conte-nos, né, brevemente quem é Avandelson e qual a história dele. Bom, eu sou. O nome é Avandelson Ferreira. Eu Eu sou formado em filosofia, pedagogia, sou especialista em filosofia e direitos humanos, ensino de filosofia e alfabetização e letramento pela UFBA. Eu fui professor de vocês há um tempinho atrás. Eu creio que em 2000 até 2015, mais ou menos, 2016 também. Até 2016 eu lecionava na rede particular aqui de Guanambi. Até que no final de 2016, aí posteriormente, início de 2017, eu comecei eu me afastei das funções como um professor e comecei a fazer um longo tratamento contra um câncer e até hoje eu estou afastado das funções, já para tratar uma sequela no pulmão esquerdo, né? Agora sim, em meio a isso, esses 4 anos de afastamento, eu comecei a desenvolver uma habilidade que eu possuía, de certa forma, porque eu já escrevia, e aí direcionou para. Comecei escrevendo crônicas que faziam um relato do meu dia a dia, como paciente oncológico, e aí depois, no início de 2018, creio eu comecei a escrever literatura infantil. E aí são mais de 80 textos organizados, né, que são 80 possíveis livros de literatura infantil e infanto-juvenil, e mais ou menos 220 crônicas, poesias, pensamentos. E em meio a isso eu fui criando. A gente fica com a coragem danada, sabe? A gente começa a escrever. E aí surgiu a possibilidade de publicar. Eu fui buscando alternativas, porque não é um processo barato, né? Tem a questão das ilustrações dos livros, as publicações. Aí fui pesquisar nas editoras gráficas de todo o Brasil como é que funcionaria isso, né? E ouvindo também outros autores. É um caminho muito difícil, muito puxado, muito complicado, que é caro. E aí, mas mesmo assim eu consegui lançar um primeiro livro e desse lançamento aí já são 11 livros lançados. Muito bom. No caso, você já foi professor por muito tempo e agora é escritor, né? Então você tem uma carreira brilhante na educação. Por que você escolheu seguir essa carreira na educação? Em minha casa, somos três professores, né? Meu irmão, minha irmã e eu.
todos nós somos formados no magistério, ou então normal, o curso normal. E assim foi uma coisa natural, né? Apesar que eu ainda tentei ser padre, né? Fiquei, eu acho que uns 3 a 5 anos em um seminário da Diocese de Caetité, depois eu voltei para casa. E como eu já tinha feito o curso normal, eu tinha uma experiência em sala de aula e quando eu saí do seminário foi a primeira possibilidade de trabalho foi como professor. E aí depois cursei pedagogia, consegui finalizar a filosofia durante o meu tratamento com atividades domiciliares e aconteceu naturalmente, apesar dessa veia da própria família, né, dos irmãos serem pedagogos. O meu irmão é formado em filosofia também e direcionar, creio eu que foi algo bem natural, né? É aquela sensação de que não foi eu que escolhi o magistério, mas o magistério que me escolheu. Basicamente, essa ideia aí. Certinho. Você comentou sobre ter tido uma passagem no seminário, né? Então, como essas experiências acabam influenciando na sua carreira pessoal, acadêmica e profissional? Primeiro que o seminário ele possibilita uma formação não só espiritual, né, que as pessoas pensam que é só essa perspectiva aí, mas assim uma formação acadêmica, intelectual, espiritual, comunitária, pastoral, e são 5 dimensões trabalhadas no ser humano a partir disso aí, né? A visão nos possibilita enxergar é, além do que está sendo revelado, mostrado, sabe? A formação em si ela é muito ampla e abrange uma série de aspectos da vida do ser humano, e esse ser humano vai ter um leque de possibilidades. É como se, não sei se é do meu tempo, mas não sei se é do tempo de vocês, ou se já acompanharam no YouTube, o Thundercat, né? A questão da espada, né? Que dê a visão além do alcance. Então, o seminário, a formação no seminário possibilita isso, né? Uma visão além da realidade, e aí você amplia os seus sentidos, a sua razão e a sua compreensão de mundo. Certinho. A gente vai para um rápido comercial e a gente já volta falando um pouquinho mais sobre a sua carreira na educação, porque isso, na verdade, acabou influenciando muito também a produção dos seus livros, né? Então, a gente vai rapidinho e já retorna. Clientes satisfeitos com qualidade e preço. Prezamos para que qualidade e economia andem juntos. Trabalhando com comida caseira, buffet variado, pratos feitos, marmitex, delivery e muito mais. Horário de funcionamento, das 11 às 15 horas. Localizado na Praça Getúlio Vargas, número 420, Centro, Guanambi, Bahia. Restaurante São Salvador. Qualidade que dá gosto. Autopeças Avenida, serviços de oficina mecânica, chaparia e pinturas em geral e comércio de oxigênio. Trabalhamos com vendas de baterias novas e usadas. Estamos localizados na Avenida Governador Nilo Coelho, 349, Guanambi, Bahia. E atendemos de segunda a sábado em horário comercial ou pelo telefone 77 3452 1579 ou pelo WhatsApp 77 99994 2811. Autopeças Avenida.
Somos a agência Steel. Atuamos com mais de 3 anos no mercado de trabalho guanambiense, com consultoria de marketing, web design, design gráfico, identidade visual, gestão de mídias sociais, fotografia, ensaios, produções musicais, shows e eventos. Associamos ousadia e estilo para a criação e execução dos nossos projetos. Vamos evoluir juntos? Vamos evoluir juntos. Nos siga nas redes sociais. Instagram @Steel Agência. Contato 77 99167 5778. O Centro de Estética Doutora Jane Jéssica trabalha com produtos e aparelhos de alta qualidade para realizar os melhores serviços em consulta, limpeza de pele, estriute, drenagem linfática, radiofrequência, massagem relaxante, tratamento para acne, melasma, celulite, gordura localizada, depilação a laser e criolipólise. Está localizado na Avenida Santos Dumont, 946, apartamento 7, ao lado da Bahia Solo. Contatos 77 99996 2177. Há mais de 20 anos, nós da Minas Bombas estamos levando água onde ela é necessária, com os melhores produtos de automação para irrigação e as melhores marcas de motobombas submersas, como a Bombas Leão e Bombas Ebara, por assistência especializada em instalação, manutenção e reparos, também em energia solar para campo, poços artesianos e tubulares. Atendemos em Vitória da Conquista, Guanambi, Livramento de Nossa Senhora e Macaúbas. Venha fazer seu orçamento. Manda um WhatsApp 077 981 43 2297. A Ótica de Paola já tem 10 anos, com a filial aqui em Guanambi. Sua matriz está situada em Bom Jesus da Lapa. Trabalhamos com uma grande variedade de marcas de óculos como Ray-Ban, Prada, HB, Oakley, Schoe, Fendi, Ana Hickman, Empório Armani, Vogue e dentre outras. Em Bom Jesus da Lapa, está localizada na Avenida Duque de Caxias, 661 Centro. Contato 77 3481 0898. WhatsApp 99926 3274. E em Guanambi, está localizada na Rua Rui Barbosa, 243, Centro, Guanambi, Bahia. Contato 77 3452 0572. WhatsApp 98867 5983. Estamos de volta, Educação Conectada pela TV Conexão Guanambi. Esse programa ele é um oferecimento do Centro de Estética Doutora Jane Jéssica. Ela faz limpeza de pele, estriol, drenagem linfática, radiofrequência, massagem relaxante, tratamento para acne, melasma, celulite e gordura localizada, além de fazer também depilação a laser e criolipólise. O Centro de Estética está localizado na Avenida Santos Dumont, número 946, apartamento 7, ao lado da Bahia Solo. O telefone para contato é 77999962177. Então, agende já a sua consulta. Então, vamos retornar aí a nossa entrevista com nosso professor Avandelson. Avandelson, além do próprio seminário, você também comentou sobre a experiência com o magistério, assim como os seus outros 2 irmãos, certo? Então, poderia contar um pouquinho como isso acabou influenciando o jovem Avandelson a se construir como pessoa, como profissional, como acadêmico? Por exemplo, você está falando com relação à formação seminarística? Ao magistério e em seguida ao próprio curso de pedagogia que você fez mesmo. Porque como isso influenciou a sua carreira? Esse setor mais do setor educacional mesmo?
Primeiro que o curso de pedagogia, ele é um curso maravilhoso, né? A gente aprende a lidar com a educação, bases, né, de como trabalhar a educação infantil, a questão da diversidade de métodos que impulsionam e que levam a criança ao conhecimento, porque assim, todos nós temos tempos diferentes e esses tempos eu aprendi no curso de pedagogia que a gente tem que respeitar e buscar alternativas, né? Não existe só um caminho para as descobertas e para a aprendizagem, né? O curso em si, não só o curso de pedagogia, mas o curso de filosofia também, ele instigou em mim a vontade e o desejo da pesquisa, o desejo de amadurecer intelectualmente, a possibilidade de conhecer, de oferecer possibilidades aos outros também, né? Porque penso que o conhecimento em si, se você não compartilhar, você não cresce. E se você não for capaz de ouvir, de compreender as outras realidades, você fica estagnado. Então, o conhecimento ele tem que ser compartilhado e senão fica uma coisa meio que egoísta demais, né? Você se sentir detentor daquilo que você pode compartilhar, eu penso que é o melhor caminho, né? Não pode se sentir dono da coisa, né? Mas tem que espalhar a coisa em si para que você possa amadurecer a sua forma de enxergar o mundo e perceber que existe uma série de saberes por aí, né? Existem pessoas que ao nosso redor ou até distante de nós que possuem os seus saberes e esses saberes são muito importantes para a construção de um novo mundo, de uma nova perspectiva de vida. Sim, com certeza. Você falou aí da sua carreira, né, na educação. E aí eu gostaria de saber se você sempre teve o hábito de escrever. Como é que você começou a escrever? E se tinha o hábito, como é que foi? Esse hábito em si, ele foi desenvolvido na adolescência, né? Eu sempre gostava de escrever pensamentos, sempre tinha um caderninho para escrever alguma coisa. E eu lembro que quando eu acompanhei a minha mãe em um tratamento, levava um caderninho capa dura verde, um caderninho pequeno, e escrevia pensamentos, orações durante esse período, foi até em Belo Horizonte. E aí, no meio disso, no fim das contas, eu peguei o caderninho e joguei fora. Mas quando começou o momento em si, essa parte da escrita, ela foi sendo fortalecida, né? E aí, aquilo que eu fiz lá na adolescência e que fiz durante a minha vida, nesse momento em que você imagina e você fica 24 horas dentro do seu quarto, isolado, e as outras 24 horas, e as outras 24 horas, imagine isso aí em basicamente 2, 3, 4 anos, né? Nesse período, ideias foram surgindo e aí eu comecei, de fato, a priorizar a escrita, as crônicas, as poesias, as histórias de literatura infantil, que isso aí foi fruto também das minhas experiências ao assistir desenhos animados, a ler obras de literatura infantil, infanto-juvenil e tantas outras obras que eu tive a possibilidade de fazer essas leituras. E à medida que eu fui lendo, conhecendo, vivenciar esse momento de isolamento me possibilitou, apesar de estar em uma ilha, me possibilitou enxergar o que estava além da ilha. Nesse sentido, você comentou muito sobre a importância, né, durante o período de tratamento do câncer, que a escrita teve para o senhor, como isso acabou te incentivando a voltar a escrever, certo? Então, como o senhor descreveria a influência que essa experiência, que esse momento teve para a sua carreira como escritor? Foi a partir dessa experiência que eu pude, de certa forma, ter foco, né?
quando eu lecionava, não tinha tanto tempo para escrever por escrever, porque seria interessante escrever, ou porque o pensamento estava fluindo, né? No fim das contas, esse momento em si, ele me possibilitou o ócio, né? O termo grego, né? O ócio, só que o ócio na sua perspectiva verdadeira, o tempo para atividade intelectual. Eu tive tempo para atividade intelectual, para escrever histórias, para sonhar em livros. De fato, eu vivi e estou vivendo o ócio na sua verdadeira função, que é na sua verdadeira definição, o tempo para atividade intelectual. Eu lembro até mesmo na época que o senhor começou a postar as crônicas, os textos, que eu comecei a ler, eu pensei, eu não sabia que a Wandelson escrevia, né? E isso gera um certo questionamento, porque o senhor mesmo comentou que antes o senhor produzia os textos, deixava no seu caderninho, chegou um tempo que chegou a jogar fora, mas não chegava a mostrar mesmo para as outras pessoas no geral, certo? Então, qual foi o principal fator que te fez pensar, agora eu quero tornar isso público, quero mostrar para as pessoas a minha produção? As crônicas, foi os primeiros textos que eu comecei a publicar foram as crônicas. É porque o seguinte, eu teve o diagnóstico, eu fui muito apoiado pelas pessoas, você, Cunha, a sua turminha, Ana Laura, Alisson, aquele momento de vocês foram assim muito bacana. E aí tem uma cartinha que você que escreveu, que cita alguns pensamentos do Rubem Alves sobre a questão da metamorfose e que aquele momento iria passar e que as coisas dar certo como de fato deu, né? Eu vejo assim que esses textos, essas histórias, quando eu comecei a publicar, foi para dizer não só a vocês, mas todos os meus amigos e familiares que eu estava bem e que as coisas e que o fato de ter que um diagnóstico de câncer não é um atestado de óbito, mas sim era um momento também de renovar as esperanças, de pensar em outras possibilidades. E a escrita das crônicas, ela foi nessa característica, né? De ser um sinal de esperança, não só em minha vida, mas na vida de quem me acompanhava. Então, no caso, suas crônicas, elas falavam sobre o seu emocional, era isso? Eu criei metáforas. Eu criei metáforas que falavam sobre o meu dia a dia. Um exemplo, tem textos que se você ler, você não vai perceber que o cara está enfrentando uma barra dessa. Mas tem um texto que foi minha primeira quimioterapia na Unacom em Vitória da Conquista, que eu pensei. Eu olhei na recepção e tinha várias pessoas com diferentes doenças, diferentes cânceres e tal. E aí eu fiquei observando aquelas pessoas e poxa, eu não queria estar ali. Porque o conforto de casa, ele é muito melhor. Eu não queria, mas eu pensei, suponhamos, eu criei a metáfora de que suponhamos que todos que estavam naquele momento ali possuíam um poder e esse poder teria que aprender a lidar com esse poder. Aí eu lembrei da escola de Xavier, do X-Men, né? Todos quando descobrem que tem um poder, precisa aprender a lidar com aquele poder para poder seguir a sua existência. Não é ter medo em si do poder, mas aprender a lidar com ele. E aí eu construí essa metáfora a partir disso, né? E aí eu me senti, de fato, como a infância, o próprio Wolverine, né? A capacidade de resiliência é espetacular. Com certeza. Então, qual a importância nesse período para você em ter postado essas crônicas? Foi bacana porque teve uma devolutiva das pessoas, né? Aí eu percebi também que os textos, que essas crônicas,
não só alimentou a minha capacidade de resiliência, mas também alimentou a capacidade de quem lia, essa capacidade de entender, de transformar, de pensar que os seus caminhos poderiam ser diferentes, né? Recebi devolutivas muito bacana de pessoas que, a partir daquelas leituras, também se alimentavam de esperança. Isso foi, assim, uma coisa espetacular. Durante todo esse processo, né, você já citou aí que você já escreveu poemas, crônicas, além dos próprios livros mesmo que já foram publicados. Então, que gênero textual você acaba gostando mais de escrever, tem mais prazer? Ô, Argel, varia muito, porque, assim, as crônicas, elas são... Eu gosto muito de Rubem Alves, né? E as crônicas, elas são fantásticas. Ela descrever uma realidade em seus detalhes remete ao ser, muita sensibilidade, né? E as crônicas eu gosto demais, mas hoje eu não estou preso a nenhuma realidade nesse sentido, né? Aí direciono para a literatura infantil, onde é aquela questão, né? Tem uma fase que você começa. Teve uma fase que eu escrevi mais crônicas, teve outra que eu direciono. Hoje eu deixo a mente fluir. Hoje não tem um gênero específico. Eu deixo simplesmente a mente fluir. O que vier na mente eu começo a escrever. Eu acho que hoje eu tenho ali num cantinho ali, deve ter uns 8 livros, oito cadernos só de textos. Outra hora pego o WhatsApp mando mensagem para minha irmã, que na verdade eu estou enviando histórias, né? Fragmentos, pensamentos para ela, e aí as coisas. Depois eu junto essas ideias, aí esquematizo e formo a história de como é que ela vai ser, né? E vou selecionando, guardando. Então não tem um gênero específico, não. Eu vou escrevendo, né? Eu me permito escrever. E na inspiração. Aí depois as coisas vão ganhando forma. E por fim, depois de ter todos esses textos já no seu Instagram, nas suas redes sociais, depois, por que você acabou escolhendo encarar todos os desafios que teriam para poder pegar e editar, publicar o livro? O que te fez realmente querer lançar esses livros aí para todo mundo ler? Enfrentar todos os desafios que vinham juntos. Pois é. Como eu falei no início, né? É muito desafiador publicar um livro. Só que eu fui conhecendo pessoas e partilhando experiências e percebi que daria para fazer. Aí no início de 2019 eu publiquei o livro A Estrela e a Constelação. E desse livro aí, no início de 2021, agora em janeiro, eu vou estar lançando a versão ampliada da Estrela e a Constelação. E aí, eu lancei na UNEB a estação Arthur, o Sonho e o Universo, a primeira edição, e As Aventuras de Alice, volume 1. Arthur está até aqui, que eu lancei a segunda edição desse livrinho do Arthur, o Sonho e o Universo. E assim, o que a vontade, sabe, de ir para frente, de achar que não poderia mais esconder. Eu sempre, a parte lá do Evangelho que diz que não se pode acender uma luz e colocar debaixo da mesa, né? Porque não vai gerar luz para canto nenhum, mas tem que colocar a luz, essa vela ou essa luz, sobre a mesa para que ela possa clarear. Creio eu que isso que eu produzo é um pouco de luz e não posso deixá-la debaixo da mesa ou na gaveta ou em qualquer lugar, né? Os desafios, a partir do momento que eu comecei a procurar, a conhecer pessoas que estariam dispostas a ajudar a conhecer esse universo editorial, as coisas foram ganhando mais sentido, eu fui ficando mais ciente, tendo conhecimento de algumas práticas. Por exemplo, o primeiro livro eu lancei pela editora Frutos da Aliança, que é em distrito de
Nova Viçosa, Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, tem essa editora lá perto de Lauro de Freitas, aqui na Bahia. E aí o cara, Edson Diamantino, ele me ofereceu possibilidades, sabe? Me informou, ensinou o que era o papel crochê para capa, para o miolo do livro, como é que funcionava tudo. E nisso aí eu fui ficando ciente, sapiente, né? Fui conhecendo. Aí eu lancei em 2019 o primeiro livro, A Estrela da Constelação, As Aventuras de Alice, volume 1, que também foi ganhando o cunho de representatividade muito bacana sobre a Alice, Arthur, A Flor da Montanha, A Pequena Bailarina, A Menina que Aprendeu a Voar, que eu vou lançar a segunda edição, A Menina Filósofa. Nossa, são diversos títulos. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, certo? E aí já voltamos com a entrevista com o professor Avandelson. Na Bahia Solo, você encontra todas as soluções com a máquina ideal para a sua cultura. Grãos, pecuária, cana, citros, café, agricultura familiar, mais benefícios para você. Sabemos que em tempos difíceis é que os desafios são superados. A força do campo é passada de geração a geração. Plante a esperança de um futuro melhor para colher bons resultados. Aproveite este momento de incertezas para investir no seu futuro. Juntos, superamos esses desafios e continuaremos cada vez mais forte, porque uma coisa é certa, tudo isso vai passar e o agro vai continuar evoluindo. Contatos 77 3451 2310. Desde 1991, garantindo o resultado e o melhor atendimento, realiza coleta em domicílio com resultado que sai no dia. É tradição do sudoeste da Bahia. Laboratório Biolac é referência e nele você confia. Contatos 77 3451 1823. Localizado na Rua Marcílio Dias, 70, Guanambi, Bahia. Nós acreditamos que o brilho que faz o mundo girar está no sorriso de cada um. A Sorrisos Guanambi é uma clínica completa que reúne o que há de mais moderno em odontologia. Implantes, regenerações ósseas e gengivais, anestesia sem dor, avaliação com a câmera intraoral, centro radiológico próprio e os últimos avanços na odontologia, estética e harmonização orofacial, sempre preparando o melhor para você. Estamos trabalhando com total segurança, seguindo as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Cuidar da sua saúde bucal também é importante. Agende agora a sua avaliação. 77 3451 0900 98809 0900. Guaricop, trabalhamos com revenda autorizada Bridgestone e Firestone. Venda de pneus para carros de passeio, caminhonetes, SUV, carga, agrícola, industrial e OTR. Serviços de alinhamento e balanceamento, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, serviços mecânicos na parte de suspensão e filtros, cambagem, caster, desempenho de eixo, desempenho de rodas, serviços de borracharia em geral. Endereço: Rua Otávio Mangabeiras, número 296 Centro, Guanambi, Bahia. Telefone 77 3451 1244 e WhatsApp 77 99822 1244. E-mail guaricompepneus@hotmail.com. A rede de lojas Iga Beleza está há 8 anos no mercado de trabalho, com linhas completas para cuidados com corpo, rosto, cabelo. Em 10 de dezembro de 2014, foi inaugurada a 5ª loja da Iga Beleza, localizada aqui em Guanambi.
Trabalhamos no ramo de cosméticos com mais de 20 mil itens, desde produtos para cabelo, para unhas, móveis para salão, secadores, pranchas, modeladores para cacheadas, lisas, progressiva, maquiagem, produtos para cuidados masculinos, para barba, cabelo, além de perfumes importados. Telefone 77 3451 6634. Estamos de volta, Educação Conectada, pela TV Conexão Guanambi, hoje entrevistando o professor Avandelson, conversando sobre suas produções, sobre literatura. Antes disso, eu gostaria de falar sobre a Atenos. Atenos Cursos é uma empresa de cursos que está chegando agora em Guanambi, cursos de total qualidade, da melhor qualidade. Então, eu já aproveito e falo também que essa empresa, ela está presente em todas as áreas, certo? Mas hoje eu vou focar mais uma vez no público de fisioterapia. Está vindo para Guanambi um dos maiores fisioterapeutas do Brasil na área hospitalar e na área de UTI. Tá? Então, não perca, porque tem sorteio na página da Atenos, no Instagram. O sorteio de uma vaga para o curso, certo? O card já foi lançado, é só acompanhar lá, sigam os perfis indicados. Seguir a regra em geral. Exatamente. Vão no card, sigam as regras que estão lá indicadas e vale adiantar que é um curso, no caso, voltado para vários setores do tratamento em UTI para fisioterapia, né? Isso, hospitalar e UTI. Isso. Vai desde da emergência hospitalar até a UTI. A UTI. Então, ele é bem completo. Sim. Né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui a nossa entrevista com o professor Avandelson. Você tinha falado, professor, que você escrevia, mandava para sua irmã e aí esquematizava, né? Então, você, nesse processo de escrita, você tinha a intenção em publicar essas escritas que você fazia? E qual a metodologia de escrita? Bom, eu escrevo da seguinte forma. Quando das mensagens do WhatsApp, é que surgem algumas histórias, e aí não estou com caderno, caneta na mão, aí eu mando mensagem para minha irmã com as ideias principais dessas histórias. E aí eu começava a mandar essas mensagens e tal para ela, para depois, no meu computador, formular qual a temática mesmo da história que eu quero direcionar. Basicamente essa ideia, não sei se você consegue compreender. É assim, eu começo a escrever, surge uma ideia, tanto na minha casa ou na casa dela, assim, aí começo a mandar a mensagem para ela, ou para Júlio Max, que é um professor amigo meu, e aí manda a mensagem que, na verdade, é a história. Depois, ignora isso aí, é só uma ideia que veio aqui à mente, eu não quis perder e mandei, né? Agora, assim, é um desafio muito grande a produção. A princípio, quando a gente não conhece, ou quando vai começar a conhecer o passo a passo, é um desafio muito grande publicar um livro. Aqui, a questão de preços e etc. Mas depois que a gente começa a ter conhecimento e buscar possibilidades, as coisas ficam mais fáceis a nível de processos. Por exemplo, escrevi a história. Qual é o próximo passo? A revisão da história. Aí, uma professora de língua portuguesa faz a revisão. Encaminha para um ilustrador ou ilustradora. Aí você vai pesquisar. Na internet, a princípio, pesquisei, tinha gente que cobrava R$5.000 para ilustrar um livro de 12 páginas de literatura infantil. Outros cobravam 50 por página, então varia muito. Aí, às vezes, encontram pessoas que quer cobrar
o valor da ilustração, ainda quer ter direito à capa, ou seja, direito à venda. Tudo que eu vender, eu tenho que compartilhar. Então, você procura, pesquisa uma série de possibilidades. O primeiro ilustrador foi Rafael Souza, ele de São Paulo, ele ilustrou estilo freelancer, né? Ele ilustrou, acho que uns 10 a 9 livros meus. E depois tem uma coleçãozinha que eu chamo Faça Sua Arte, que quem está ilustrando é Vivian, que é ex-aluna. E tem Vivian Saad, que ilustrou o Tatu e a Bola, que é um livro em homenagem a Tatu, que jogava no Vitória da Conquista, encerrou a carreira até a semana passada. E tem um outro, que é uma capa, A Menina Filósofa, quem ilustrou foi Gleice, ela é de Belo Horizonte. E tem outras histórias que eu vou direcionar para ilustradores aqui de Guanambi, que à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo outras pessoas, né? E o bacana, com trabalhos feitos por ilustradores, os próximos trabalhos serão por ilustradores de Guanambi. No fim das contas, assim, aí você tem que fazer o registro do ISBN, que é aquele código de barra que tem no fundo do livro, a ficha catalográfica, tudo isso tem os custos, né? Hoje eu faço a produção independente, eu envio para uma gráfica lá em Campinas, tem um orçamento na hora, pode pagar em um cartão de crédito e tal. E eu vou com 6 livros por uma editora chamada Metanoia, que aí assina um contrato, foi a melhor proposta que eu achei. Você acredita que no início da pandemia, eu entrei em contato com 170 editoras de todo o Brasil, procurando parceria para lançar os livrinhos. E a melhor proposta que eu recebi foi dessa editora, a editora Metanoia. Eles participam de editais em outros estados, em outros municípios. Então, foi a melhor proposta que eu consegui, foi com a Metanoia, porque, assim, teve propostas de editoras que foi um absurdo. Usar o livro só para comercialização mesmo, sabe? E explorar mesmo o escritor. Porque eu já envio pronto, está ilustrado, corrigido e tal. E pela editora Metanoia, eu já lancei... deixa eu ver aqui... Valentina e o Baú da Imaginação, Alice e a Cor da Noite e a Flor da Montanha. No início de 2021, eu vou lançar O Filósofo e o Mundo, A Menina Filósofa e a versão ampliada da Estrela e a Constelação pela editora Metanoia. Como é que eu faço? Eu lanço de forma independente, depois eu encaminho para a editora. Quando eu lanço de forma independente, aqui eu consegui lançar com patrocínio da Bomboniere Fernanda, consegui lançar A Pequena Bailarina e a Flor da Montanha, e consegui lançar por meio de editais da Prefeitura, da Secretaria de Cultura de Guanambi, consegui lançar em 2019 Alice, volume 1 e volume 2, consegui lançar esse ano Arthur, o Sonho e o Universo, e pela Lei Aldir Blanc vou lançar a 2ª edição da Menina que Aprendeu a Voar. Esses projetos que eu lanço por meio de editais, eu consigo compartilhar com a sociedade, doando esses livros 50%, 60%, chega a ter mais, para as escolas públicas do município de Guanambi. Eu ia chegar talvez a perguntar um pouquinho sobre esse processo mesmo de publicação, mas você já descreveu ele para a gente. E eu gostaria, no caso, só mostrar um pouquinho mais sobre o que é cada etapa. Você falou sobre o processo de escrita, depois de revisão, depois a ilustração, procurar uma editora e, por fim, uma forma de publicá-lo, seja por meio de edital, algo do tipo, para que chegue à sociedade. Então, durante todo esse processo, onde estão os principais desafios a serem superados? Eu uso 2
caminhos, né? Tem um caminho, por exemplo, suponhamos que eu vou lançar, como de fato vou lançar, A Menina que Aprendeu a Voar, lá para janeiro, fevereiro. A ideia é, eu uso uma parte para comercialização. Essa parte para comercialização, ela vai me possibilitar produzir novos livros a partir do momento que eu vendo. E eu vendo assim num preço bem lá, né? Porque o sentido é de democratização mesmo da literatura infantil. Um livro que poderia custar 40, 50 reais pelo material e pelo conteúdo que eu produzo, eu vendo a preço popular entre 20 reais. Material muito bacana, que é capa e miolo do livro todo de papel crochê. E é um material muito bom. No fim das contas, é assim, eu pego a história, escrevi ali, mando para uma amiga, ela faz a revisão, encaminho para uma ilustradora e a gente vai conversando, trocando as ideias, até que ela finaliza o livro ilustrado. Eu posso enviar para uma editora logo de cara, para ver se avalia, se aprova a publicação do livro, e assinar um contrato, ou então eu faço a produção de forma independente. Como tem livros que eu tenho 6 livros na editora, e tem outra parte dos 15 que eu tenho ilustrado que é produção independente. Essa produção independente eu coloco nos editais, ou então, à medida que eu consigo algum dinheiro, algum capital, eu faço a publicação por conta própria. Nessa publicação por conta própria, eu comercializo, e dessa comercialização, eu tento produzir novas histórias, novas ilustrações. Os primeiros livros ilustrados, eles foram ilustrados a partir de vendas de camisas. Eu fiz uma série de camisas, eu tirei pensamentos das crônicas e coloquei nas camisas e vendi. Assim como peguei a Estrela e a Constelação, essa caneca aqui, com as capas dos livros. E aí eu fui publicando, fazendo a impressão, fazendo as canecas e as camisas e vendendo para que os livros fossem ilustrados e posteriormente publicados, né? No fim das contas, é um processo e a gente vai aprendendo nele. Tem que fazer o registro do ISBN, ficha catalográfica, ou encaminho para a editora para avaliação, se vai querer fazer uma parceria para patrocínio, ou para publicar, ou não. Na produção independente, eu consigo publicar, claro, não é, em pequena escala, 50, 100, 150, 200 exemplares. No fim, esses livros que eu consegui publicar por meio de editais, eu já entro logo nesse assunto também. Em 2019, eu lancei As Aventuras de Alice, volume 1, volume 2. Foram 410 exemplares. E aí eu doei mais de 65% das obras para as 34 escolas públicas, escolas do município de Guanambi. Aí vem o distrito, né? Mutança, Seraíma e Morrinhos. Cada escola recebeu cerca de 7 exemplares, 3 do volume 1 e 4 do volume 2. O excedente, os 35%, eu usei para comercialização, para produzir novos livros. Isso é um ciclo. Depois eu lancei a Estrela, deixa eu ver aqui, A Pequena Bailarina e a Flor da Montanha, por meio de um patrocínio da Bomboniere Fernanda. Aí nós fizemos um combinado. Fizemos kits. Foram 10 kits com 5 livros de cada, e ainda acrescentamos um da Estrela. E aí doamos para 10 escolas escolhidas pelo patrocinador aqui de Guanambi. Depois eu lancei Arthur Sonho Universo. Aí eu doei para 25 escolas de Guanambi, 4 escolas em Candiba. Primeira vez que eu consegui romper essa fronteira aqui de Guanambi, né? Aí consegui doar alguns kits também para 4 escolas públicas em Candiba. E no fim das contas,
A Menina que Aprendeu a Voar, ele será um projeto maior e eu teria a possibilidade não só de doar uma parte, né, desses livros para Guanambi, Candiba, Pindaí, Urandi, Caetité e etc. Fazer alguns kits com 2 a 4 livrinhos e doar para essas escolas. É uma forma de democratização da literatura infantil, porque mais acesso nas escolas, por meio também de aulas remotas, e todo livro que eu lanço tem uma contadora de história de Guanambi que faz a narrativa no YouTube, no Instagram, e aí as coisas vão ganhando umas novas dimensões, né? Isso mesmo. Então, dessa forma que os livros são disponibilizados para a sociedade, né? Sim, quando eu uso para as doações e quando comercializo. São 2 caminhos que faço. Percebe-se então que você tem uma preocupação muito grande em deixar isso bem disponível para todo mundo, porque normalmente a gente vê esses tipos de livros normalmente ficando em algumas classes específicas que têm um maior poder de compra, seja pelo preço do produto ou seja, em alguns casos, pela falta de disponibilidade nas escolas, né? A gente vai rapidinho para um intervalo, certo? A gente vai voltar tratando exatamente sobre os livros, qual foi a reação do público ao ler eles, certo? Qual foi o impacto que eles tiveram para a sociedade. Conservolks Autopeças e Serviços. São quase 50 anos de bons serviços. Somos uma empresa multimarcas. Trabalhamos com veículos utilitários e leves. Especialistas em modelo Amarok, Hilux, Mitsubishi L200, Ranger, Frontier, Nova S10 e Fiat Toro. A Conservolks é pioneira na linha de veículos leves, em peças e serviços em Corolla, HB20, Hyundai i30 e outros. Só a Conservolks possui grande estoque de peças para todos os modelos de veículos. Nossos mecânicos com larga experiência, profissionais especializados em injeção eletrônica e outros serviços. A Conservolks é assim, é garantia total nos serviços e nas peças de reposição. Rua Tomás Gonzaga, 392, Centro. Fone 3451-2516, 99867-6413. Mega Eletro, recondicionamento de motores elétricos, geradores, motobombas, chave de partida, bombas submersas. Trabalhamos também com sistemas de energia solar e serviços de tornos mecânicos. Contatos pelo telefone 77 3451 1419, pelo WhatsApp 77 99983 4683 ou pelo e-mail megaeletro_kel@hotmail.com, localizado na Avenida Senador Nilo Coelho, número 669, bairro Brindes, Guanambi, Bahia. O Aras e Parque de Vaquejadas, Arizona, fundado em 11 de maio de 2019, já possui uma história de sucesso. Referência no esporte com genética comprovada. Uma estrutura feita com excelência. Vendas de coberturas, leilões e muito mais.
Garanhões renomados, referência em Guanambi e toda a região. Aras e Parque de Vaquejada, Arizona. Reservas pelo telefone 77 99911 3873 e em todas as plataformas digitais. Produtos de qualidade com os melhores preços da cidade? É na Rango Burger, localizada na Rua 3, número 654, Alto Caiçara, Guanambi, Bahia. Atendimento de quarta a domingo das 19h30 às 0h. Recebemos pedidos para delivery ou retirada no local. Faça o seu pedido pelo WhatsApp ou pelos aplicativos da cidade. Catálogo Delivery e Delivery Much. Aceitamos pagamentos em cartões de crédito e débito. Nos acompanhe no Instagram, @RangoBurgerGBI. O ano não foi fácil para ninguém. Imensos obstáculos e desafios surgiram. Mas estes nos fizeram relembrar que é necessário dar valor àquilo que há de mais precioso. Renovem suas esperanças para que permanecemos firmes para 2021. Natal tem tudo a ver com amor. Natal é sinônimo de gratidão. Feliz Natal! Há mais de 10 anos no mercado, a Vital Farma oferece a você, cliente, um excelente atendimento, preço baixo e vantagens que você só encontra aqui. Além de medicamentos, fraldas, perfumaria e suplementos, temos o programa Farmácia Popular, onde entregamos medicamentos para hipertensão, diabetes e asma sem custo para o cliente. Estamos também nos apps de entrega Delivery Much e Catálogo Delivery. Avenida Tiradentes, número 1718, bairro Lagoinha. Fone WhatsApp 77 3451 7185. Vital Farma. Sua saúde é o nosso compromisso. Estamos de volta com mais um bloco da Educação Conectada. Vamos retornando aqui a nossa entrevista, mas antes, o oferecimento. Isso aí, é um oferecimento ao Centro de Estética, a doutora Jenny Jéssica. Né, ela faz limpeza de pele, estriol, drenagem linfática, radiofrequência, massagem relaxante, tratamento para acne, melasma, celulite e gordura localizada, além de fazer também depilação a laser e criolipólise. Ela está localizada na Avenida Santos Dumont, número 946, apartamento 7, ao lado da Bahia Solo. O telefone para contato é 779-9996-2177. Então, agende já a sua consulta. Já aproveito também para falar sobre o sorteio que está rolando no Instagram da TV Conexão. Nós temos aí alguns serviços também oferecidos por Jenny. Temos também alguns serviços voltados para a sobrancelha, por uma design de sobrancelha, e também temos o aluguel de um brinquedo, certo? Isso aí. O sorteio vocês vão achar no Instagram da TV Conexão, é @TV Conexão Guanambi. Vai ter lá o sorteio, sigam as regras, tá? E o prêmio desse sorteio, no caso, são 3 procedimentos com a doutora Jenny Jéssica, ou seja, uma massagem relaxante, uma drenagem linfática e um peeling de diamante. 2 procedimentos com a micropigmentadora Mariane Pereira, ou seja, esses procedimentos são 2 designs de sobrancelha com rena. O Instagram dela é @Mariane_Pereira13 e o telefone para contato é 779-9128-4058. Um outro brinde, nesse sorteio, no caso, é um aluguel de um brinquedo de festa, com a empresa de aluguel de brinquedos e decoração de festas. No caso, o nome da empresa é Vitória Brinque. Está localizado na rua Guilherme Vieira, número 98, no bairro Alvorada. E o telefone para contato é
8126 1499 e 779 9150 4989. Então, vai lá no Instagram da TV Conexão, sigam as regras. Então, você tem uma grande variedade aqui e tem muita chance de ganhar, certo? Então, vamos retornar agora com a nossa entrevista com o professor Avandelson. E aí eu gostaria de saber, professor, em relação aos seus livros publicados. Quais são os seus livros publicados? Qual o tema, né? E qual tema eles abordam? Eu tenho A Estrela e a Constelação, conta a história de uma estrela aventureira que se encontrava num momento meio chateada, triste com algumas coisas, só que no decorrer da viagem ela encontra outras estrelas e ela se percebe diante de uma constelação. Esse livrinho, eu falo sobre o meu tratamento dentro de uma obra, dentro de uma metáfora, né, da estrela que viaja. E aí eu escrevi a primeira versão e a segunda versão numa perspectiva mais, numa versão ampliada da história, né, que eu vou lançar pela editora Metanoia a partir de janeiro. Tem As Aventuras de Alice, volume 1, volume 2, e Alice, a Cor da Noite, que é uma versão sobre representatividade, que é para minha sobrinha Alice. Ela é negra, e aí eu escrevi essas histórias para o universo dela, né? Para falar sobre representatividade. Tanto que a escola que ela estuda fez um trabalho em que as crianças deveriam ir para a escola com os personagens que elas mais gostam, né? Aí Branca de Neve, Rapunzel e etc. Alice, né? Porque ela é a própria personagem do livro. Depois eu lancei Arthur, Sonho e Universo, que é uma historinha sobre uma criança que constrói um foguete porque ela queria viajar no universo, ver os planetas, as estrelas. Lancei, deixa eu lembrar aqui, Valentina e o Baú da Imaginação, a historinha de uma menina que tem um baú no quarto e toda vez que ela vai dormir, a mãe pega um livro, pega um ursinho e a mãe conta algumas histórias para que ela possa dormir. Essa história foi em homenagem à filha de uma das enfermeiras que me acompanhou no Hospital das Clínicas lá em Salvador. Valentina é o nome dela. Valentina e o Baú da Imaginação. Aí tem A Menina Filósofa, que assim é uma literatura para a partir de 12 anos, a faixa etária. Conta a história de uma menina filósofa que vai discutir filosofia, ética, moral, política, democracia, esperança, e tem um outro capítulo que é A Menina Filósofa e a Escola do Futuro. Nesses três, tem 7 capítulos até o momento, e tudo indica que vai ser um livrinho bem bacana, que fala sobre, tem um pouco desses eventos da pandemia também no meio, né? Tudo acontece na Praça do Agora. A Praça do Agora é uma analogia com a Ágora grega, né? A praça pública, o ambiente de discussão, de debates. Comunidade chamada Casa Comum, que é a definição de ética por Leonardo Boff. Ethos, ética, morar casa comum, morada humana, que é o planeta Terra. E a Rua Acrópole, né? O monumento grego, o lugar alto. E aí a história vai se construir nessa perspectiva. Começa com a menina discutindo filosofia com a comunidade, e o mais interessante é que tudo começa a partir da admiração e do espanto, que é como começa a filosofia, né? A partir da admiração, do espanto diante de um jardim, e o livro em si trabalha essas questões aí da sociedade, né? Tem também... Vixe, menina, são 11. A Menina que Aprendeu a Voar, que vou lançar também pela Lei Aldir Blanc. Conta a história de uma menina que estava chateada com algumas coisas da própria existência
e de repente ela vê uma flor desabrochar através da janela, e aí ela começa a entender que a vida também existe outros elementos importantes, positivos, que uma hora você pode estar triste, outra hora você pode estar alegre, e aí você vai vivendo e vai dando sequência seguindo a sua existência, né? No fim das contas, são 11 obras ilustradas. Essas 11 já foram lançadas, algumas eu lancei como segunda edição. Tem uma coleção chamada Faça Sua Arte, que quem ilustrou foi Vivian, e esses livrinhos têm uma proposta de uma página ilustrada, outra página quase em branco, para que a criança possa desenhar, rabiscar, pintar o livro, né? São 3 livrinhos, A Casa do Velho Chico, O Menino e o Mar e o Balão Aventureiro, e o 15º é O Tatu e a Bola, que a gente vai lançar o ano que vem, quando as coisas dão uma melhorada aí, para também com a mesma proposta de doação. Uma parte dos livros serão usados para comercialização, outra parte para doação em escolas aqui em Guanambi e também em Vitória da Conquista. E tem 4 projetos para ilustração, que é A Cabana Mágica, que é uma espécie de memória sobre a pandemia, Os Cachos de Alice, Aqui o Astrônomo, A Menina e o Livro Colorido. São 4 a 5 historinhas que eu já estou organizando também para ser ilustrada a partir do 2º semestre do ano que vem. Certinho. Nesse conjunto de livros, a gente percebe, na verdade, uma grande variedade de temas que são abordados, né? Nós temos aí os primeiros livros, como a Estrela e a Constelação, que trata um pouquinho sobre a sua vivência no momento do tratamento. Depois nós temos aí os livros de Alice, que já tratam um pouquinho mais sobre a representatividade que as pessoas têm que ver no mundo, né? E nós temos também o Filósofo e o Mundo, que literalmente já vai para esse lado da filosofia. Nós temos também a Menina Filósofa, que aborda vários temas complexos normalmente para se explicar para uma criança ou para um adolescente de maneira mais simplificada. Então, a gente percebe que nas suas obras você tem uma preocupação maior do que apenas o entretenimento, né? Você realmente quer deixar uma mensagem. Nesse sentido, nós vemos aí que você tem uma gama muito grande no público-alvo, né? Então, poderia descrever um pouquinho qual é o público-alvo real dos seus livros e quais são os objetivos sociais e também educacionais que você busca alcançar com as suas obras? Eu escrevo sobre o autismo também. Eu tenho uma história chamada A Menina e o Nina e o Quebra-Cabeça, que é sobre o autismo. O Menino Azul. São 4 histórias, tem sobre síndrome de Down também. São uma diversidade de temas. Esses não foram ilustrados ainda, mas um dia será. A função são diversos títulos e para diversas faixas etárias, né? A Menina Filósofa é a partir de 12 anos, 10, 12 anos, e o restante mesmo, produção, literatura infantil, 4, 5, 6 anos de idade, 7, 8, varia muito, né? Eu creio que a Menina Filósofa é a partir dos 12 anos, 10, 12 anos de idade, lá para o 6º ano do Fundamental 2, e as outras obras ficam abaixo dos 10 anos, e aí dá para variar, porque você trabalha o pai, a mãe, a contação de história para a criança, né? Para que ela também possa ter o contato com a obra e etc. A função social, ela é bastante interessante, porque quando o livro chega às escolas, ela ganha, a literatura ganha vida nas crianças, né? Quem é a menina que aprendeu a voar? E por que ela aprendeu a voar? Com que ela voou? Isso vai alimentar a mente, o imaginário das crianças. Até a ida do escritor à escola possibilita um encontro imaginativo. É tanto que, em uma dessas idas, eu fui fazer a entrega dos livros lá no Rômulo Almeida. E aí as crianças estavam perguntando às professoras: ô professora, como é que é esse escritor? Como é que ele anda? Né? Coisa assim, como é que ele anda? Porque geralmente as obras que são
que eles veem na escola, nos cantinhos lá, na biblioteca, na brinquedoteca, fala de um escritor, de uma pessoa que escreveu um livro distante deles. E aí eles, de repente, aparece um escritor da cidade dele, que escreve o livro, que vai até a escola e que possibilita esse encontro. Então, existe uma dimensão afetiva, social, que possibilita o encontro da obra com a criançada e também do autor com a criançada. Isso aí não tem como descrever, não tem como determinar, definir as sensações que essas coisas em si provocam, né? Da criança acabar se identificando também com o escritor e talvez se incentivando a viver aquele tipo de experiência também, né? Se tornar um escritor no futuro. Você ter esse contato é muito importante. Isso. E a gente falando sobre o escritor do futuro, né? Hoje utilizamos muito a tecnologia. Isso. Né? Então, como você enxerga o futuro desse mundo editorial? Eu escrevo não só a parte da publicação do livro impresso, mas eu também tenho 3 livros em formato digital, o e-book, que é A Flor da Montanha, A Menina que Aprendeu a Voar, e tem outro título, não lembro agora, que eu publiquei em formato de e-book. Porém, a minha prioridade é o livro físico, porque é outra perspectiva, é outra dimensão. Penso em publicar as crônicas em formato de e-book. Penso sim. Não só e-book, mas físico também. Porém, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque no momento eu estou priorizando a literatura infantil. Agora, esse mercado é bastante puxado, complicado pra caramba, sabe? Porque assim você tem uma realidade que precisa de visibilidade. A minha produção é uma produção local. Aos poucos, eu estou estendendo essa produção. E isso, à medida que eu compartilho, eu não só colo socialmente, mas também ajudo a tornar-se conhecido aquilo que eu produzo. Basicamente essa ideia. Na minha perspectiva, eu faço essa via de mão dupla. De certa forma, quando eu compartilho, eu estou fazendo publicidade com aquilo que eu produzo. Uma publicidade social. À medida que eu consigo criar novos livros e comercializar esses livros, eu consigo também produzir novas histórias que já estão escritas, mas que precisa, de certa forma, do capital, do investimento para que eu consiga fazer esses ciclos de publicação, comercialização, doação de livros e essas obras em si se está servida nas escolas, não só do município de Guanambi, mas tem outros sonhos de transpor as fronteiras do município de Guanambi, que esses livros possam ir para outras escolas, não só aqui da região, mas de todo o Brasil. É um desafio muito grande, né? Mas estou fazendo o que eu considero ser a minha parte. Com certeza. E também agora o senhor pode deixar para as pessoas que querem se tornar esses escritores, esses artistas futuros, também alguns conselhos, né? O senhor já viveu um pouco isso, o senhor está vivendo isso a todo momento, né? O senhor encarou todos esses desafios. Então, nesse sentido, como alguém que quer produzir, que quer criar como o senhor, com um sentido mais social, de realmente trazer uma mensagem para a sociedade, como ele pode fazer isso? Que desafios ele com certeza vai encontrar, ele ou ela? E, por fim, qual o conselho que o senhor daria para alguém, com base na sua experiência, como essa pessoa poderia lidar com esses desafios, como ela poderia desenvolver ainda mais esse processo, essa arte que ela quer criar? Primeiramente, você pode ter vergonha do que você produz. Porque geralmente as pessoas quando escrevem, nós quando escrevemos, às vezes temos medo de como será o olhar do outro diante daquilo que escrevemos. E penso que o primeiro momento seja isso, não tenha vergonha daquilo que você produz. Mostre, compartilhe,
possibilite um olhar crítico, e desses olhares você vai criando, repensando e revendo as fórmulas ou as formas de sua escrita, da sua leitura de mundo. E os passos seguintes, eles vão sendo amadurecidos a partir desse momento em que você consegue mostrar, que você consegue revelar. À medida que eu pude compartilhar e entendendo que as pessoas estavam gostando daquilo que eu estava escrevendo, daquilo que eu estava produzindo e compartilhando, eu pude entender que aquilo que eu escrevia fazia sentido e que tinha uma certa importância para alguém. E aí, a partir desse momento, eu comecei a expandir a minha perspectiva diante daquilo que eu produzia. E deu no que deu, né? São 11 livros publicados, 15 deles ilustrados, falta 4 para fechar os 15 publicados, e com outros projetos de novas histórias para serem publicadas. Não tem a finalidade, não vou ficar rico com isso. O que eu quero é publicar, é compartilhar, é poder escrever as histórias para que as crianças possam ter acesso nas escolas, que possam aumentar o seu imaginário, que possam criar suas histórias também. Esse é o meu objetivo primordial. Bom, professor, para a gente finalizar, você poderia passar uma mensagem para o público que te acompanha, que te admira, para o ano que vem? Nós já estamos muito perto, né, do ano que vem. Acredito que seja um ano de muita esperança para todos, né? Então, você poderia deixar uma mensagem para quem te acompanha, para o nosso público. E também para quem está te conhecendo agora, né? Não. Eu acredito que a melhor mensagem que eu poderia deixar é: acredite na vida, acredite sempre que amanhã poderá ser melhor, acredite na vontade de vencer, acredite em seus sonhos, aprenda, se permita aprender com as derrotas, com as dificuldades, e vai fazendo, alimentando seus sonhos, sua fantasia. É muito importante. Em meio às dificuldades da existência, é muito importante sonhar. É muito importante imaginar. Mas é muito importante também pôr a mão na massa. O meu desejo é que possamos alimentar do néctar dos deuses, né? Trazendo a filosofia grega para essa mensagem, né? Que possamos nos alimentar daquilo que é bom. E que podemos também compartilhar aquilo que é bom. Que 2021 seja esse período, né, de compartilhamento daquilo que é bom e também de se alimentar daquilo que é bom. E se encher de esperança que esse período difícil vai passar e que nós iremos vencer como de fato estamos vencendo. Eu já gostaria de deixar aqui meu agradecimento por ter acompanhado a gente nessa tarde, certo? Durante todo esse programa, por ter falado tão bem sobre esse processo de criação, certo? E eu já gostaria de deixar também um convite para o senhor para voltar aqui, falar um pouquinho mais sobre essa relação entre o processo de escrita e o processo de ensino ao mesmo tempo, né, nessa literatura que o senhor produz. Principalmente, pode ser até mesmo poucas semanas depois do lançamento do seu próximo livro, da Menina Filósofa, certo? Que a gente aborda esses temas todos e a importância de trazer isso para uma sociedade, para uma infância que está começando a se desenvolver e em um mundo que passa a abandonar um pouco a importância da filosofia e desses conceitos como ética, política, e deixa de se preocupar realmente em estudar isso. Seria muito interessante a gente trazer isso para o público, informar realmente da importância de todos os conceitos, de ensinar isso às crianças, aos adolescentes e aos jovens também. Professor, por enquanto, eu só vou poder sair. Por enquanto eu estou isolado, porque por conta de uma sequela no pulmão, eu sou paciente de risco e de muito risco para a Covid-19, e aí eu preciso mais do vento. Por isso que eu não fui para um encontro presencial com vocês. Hoje eu só saio aqui, vou até o mercadinho do meu bairro, aqui no bairro que eu moro, vou até o mercadinho e a casa da minha irmã, e só saio para fazer exames. No caso, fazer exame de sangue ou coisa desse tipo, né? Porque
continuo isolado. E aí, assim que as coisas melhorarem, eu vou até aí, a gente conversa, falei A Menina Filósofa, que é uma obra bastante instigante. Com certeza. Professor, agradecemos imensamente a sua presença, a sua disponibilidade em estar compartilhando conhecimento conosco e com o nosso público. Tá certo? Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite a você, Gustavo Cunha, Ageu. O menino é Rivail, né? Nosso diretor aqui. O diretor Rivail, um abraço para ele também. Viu? E muito obrigado pelo convite. E assim que as coisas... sempre estou aqui à disposição para qualquer conversa nesse sentido aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Então, pessoal, nós estamos finalizando mais um programa. Semana que vem estaremos novamente, toda terça-feira, às 17h30, tá? Então, já fica aqui na TV, porque daqui a pouco tem um programa Conexão Vaquejada com Gordo Locutor e Fabrícia Mariade, tá? Acompanha as redes sociais da TV, o Instagram, o YouTube, segue, né? Se inscreve no YouTube, compartilha para um amigo, né, esse nosso programa, né, já que você achou interessante, compartilha para um amigo que não pode estar assistindo no momento. E não se esqueçam de participarem dos sorteios, viu? Tá rolando, certinho? Com certeza. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A foto aqui. A foto. Pronto. Prontinho. Então, professor, muito obrigado. Ao público, estamos de volta. Também. Muito obrigado, né, pela audiência e estaremos de volta na semana que vem, toda terça-feira, às 17h30. Abraço. Abraço. Tchau.